Ciao a tutti, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês alguns dos modos verbais em italiano e a conjugação do verbo de cortesia vorrei. Vamos lá? O modo verbale é a modalidade, a atitude de quem fala em relação ao que se fala. Ou seja, ele é um modo como a pessoa ela fala em relação a algo. A língua italiana ela tem 7 modos verbais, que são indicativo, condizionale, congiuntivo, imperativo, infinito, participio e gerúndio. Hoje nós vamos ver 2 desses modos verbais, que são indicativo e condizionale. Vamos lá? O indicativo, ele exprime objetivamente a declaração ou constatação de um fato e, subjetivamente, uma ação ou condição considerada real. Por exemplo, corro nel parco. Eu estou constatando, eu estou declarando que eu estou correndo no parque, ok? Ele está constatando e declarando que io, porque corro é conjugação da primeira pessoa do verbo correre, io corro nel parco. Então, ele está fazendo uma declaração, ele está fazendo uma constatação. Esse seria o verbo indicativo, que é o que nós utilizamos em praticamente, a gente quem está aprendendo o idioma, o modo indicativo é aquele mais utilizado, né? Aquele que a gente usa para se apresentar, é aquele que a gente usa praticamente em tudo. Todos os verbos que nós já estudamos até hoje, nas aulas passadas, foram conjugados no modo indicativo, ok? E depois nós temos il condizionale, que indica, geralmente, a eventualidade, atenua a força da afirmação, relativo a indicativo mais eventualmente, possibilmente, se possibile, a quanto pare. Ou seja, é como se a gente pegasse o modo indicativo, que declara ou constata um fato, né? E juntasse a eventualmente, possibilmente, se possibile, a quanto pare. Por exemplo, para ficar um pouquinho mais fácil, se não piovesse, correrei nel parco. Então, ele está dizendo que se não chovesse, correria no parque. E por que a gente está dizendo condicional? Ele está mostrando uma condição, ele está ligando a constatação, a declaração de um fato a uma condição. Tipo, eu correria no parque, correrei nel parco, se não piovesse. Então, a condição que não chovesse, eu correria no parque. Ou seja, se non piovesse, correrei nel parco. Esse é o modo condizionale. E daí eu resolvi trazer ele para vocês hoje para a gente poder estudar um pouquinho melhor o verbo condizionale de cortesia vorrei, que a gente já viu um pouquinho dele quando a gente fala que a gente utiliza o lei para falar com alguém em uma maneira formal. E hoje a gente vai entender o porquê disso. Vorrei é o modo que nós utilizamos para pedir algo com gentileza, com cortesia. Ele é o modo condizionale del verbo voglio, ok? Nós temos voglio, que é querer, que é indicativo, e vorrei, que é sempre querer, que é condicionale, ou seja, são 2 verbos com o mesmo significado, a única coisa que muda é o modo verbal, ok? E daí a conjugação del verbo vorrei, né, il verbo condizionale, fica io vorrei, tu vorresti, tentar dar uma puxada forte aí na letra R, é um R mais parecido com o português de Portugal do que com o português brasileiro. Lui vorrebbe, lei vorrebbe, noi vorremmo, voi vorreste, loro vorrebbero. E nós utilizamos esses termos para pedir algo com cortesia. Aqui na Itália tem um ditado que fala que l'erba voglio non nasce neanche nel giardino del re. O que é que ele está querendo dizer? Que o voglio, a erva, digamos assim, a planta voglio, não nasce nem no jardim do rei. Ou seja, nem o rei se permite de falar voglio, porque é um termo um pouco forte.
é um termo, é quase considerado uma presunção, ok? É uma ordem, não é um pedido. Então, no lugar de utilizar o voglio, nós utilizamos o condicional vorrei, que seria comum, voglio possivelmente, tipo, é um modo educado de falar, é um modo, nossa, poderia por favor pegar isso? É um modo educado de falar. E daí eu trouxe alguns exemplos para vocês, que são: vorrei un'informazione. Aqui eu estou pedindo, eu quero uma informação. E aí eu costumo dizer que o vorrei é quase como um gostaria no português. Não é a tradução literal, a tradução literal seria queria, mas geralmente a gente usa gostaria no lugar de queria para ficar um modo mais educado, né? Para dar ficar um pouquinho mais leve a maneira que a gente está fazendo aquele pedido. Então, vorrei un'informazione seria gostaria de uma informação. Vorreste entrare seria, tá perguntando, lembram que nós já vimos os pronomes e a gente não utiliza, por isso que não está escrito io vorrei un'informazione, tu vorresti entrare, fica subentendido, fica sempre na forma oculta. Então, vorresti entrare seria gostaria de entrar, quer entrar. Mio figlio vorrebbe un caffè. Seria meu filho queria um café, ou, de forma mais educada, né, para poder realmente representar il vorrei, meu filho gostaria de um café. Vorremmo una pizza. Seria queríamos uma pizza ou gostaríamos de uma pizza. Vorresti qualcosa. Seriam querem alguma coisa ou gostariam de alguma coisa. E por último, vorrebbero un suo suggerimento. E daí aqui a gente vê duas coisas interessantes, né? Primeiro, vorrebbero, né? Terceira pessoa do plural del verbo vorrei, né? Condizionale di cortesia. Il suo. Como ele colocou ali aquele suo com S maiúsculo, a gente sabe que ele está falando com alguém de um modo formal. Alguém que tem alguma importância, alguém que lhe dá delay. Vorrebbero un suo suggerimento. Esse suo com S maiúsculo representa a formalidade de com quem ele está falando. E é isso. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir. E se ficou com alguma dúvida ou tem sugestões de novos vídeos, escreve lá nos comentários. Para não correr o risco de perder a próxima aula, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos na próxima aula e nas minhas redes sociais, onde estou sempre mostrando como que é a vida aqui na Itália.